E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Cleiton Ferraz e hoje é dia 9 de setembro e vamos estudar aqui na nossa Escola Sabatina 3.0 a lição que tem como título Conquistando a Cidade Celestial. A lição ela começa falando sobre o texto de Hebreus 4, que é muito importante que você leia, tá? Dá pausa nesse vídeo, abre sua Bíblia e leia o texto de Hebreus 4. Esse texto ele tem sido muito discutido, né? E de que descanso que o texto está falando? Será que é o descanso do tempo do fim? Será que é o descanso sabático, semanal, do Shabat? Qual é o descanso que o texto fala? É interessante porque algumas pessoas usam esse texto para dizer, bater o martelo, que é o sábado semanal que está sendo falado no texto. E tem um outro grupo que defende que esse texto diz que, na verdade, o sábado ele foi cumprido na cruz e que torna totalmente dispensável a observância dele. A gente precisa ser muito equilibrado, né? Satanás ele gosta de extremos. E é um perigo nós estudarmos a Bíblia sem orientação do Espírito Santo, porque pensamentos errados começam a surgir, né? Precisamos estudar a palavra de Deus sempre com a ajuda do próprio autor da Bíblia, né? A própria pessoa que inspirou os textos bíblicos, né? Que é o próprio Cristo, o próprio Espírito Santo. Então peço orientação a ele, que ele vai fazer você compreender o que ele quer te passar, tá bom? Na verdade, esse texto ele está falando dos dois, né? Ele está falando do descanso vindouro e do descanso sabático. E o texto, o texto da lição, né? A lição ela traz uma passagem que eu achei muito interessante, que diz que os judeus consideram o Shabat, né? Que é a forma como eles chamam o sábado, o descanso semanal, de um pequeno deslumbre, uma pequena amostra do mundo vindouro, do mundo que está por vir. E é exatamente isso, o sábado precisa ser isso, é um oásis no meio da semana. O sábado ele é extremamente importante, ele já era importante antes do pecado, e depois do pecado ele se tornou essencial. Por que eu digo isso? Por três motivos simples. Eu poderia listar aqui vários motivos, mas eu vou listar só três. Primeiro, o sábado ele nos lembra que tudo que nós vivemos, tudo que nós fazemos, vai perecer, vai passar. E que temos um mundo eterno para viver uma vida eterna com Deus eterno, para sempre. A redundância é proposital mesmo. É porque é para sempre. Para sempre. E o sábado nos lembra disso. O sábado ele também nos lembra que devemos parar a nossa rotina insaciável para poder dar atenção às pessoas que a gente ama, para poder dar atenção para os necessitados, para as pessoas que precisam. O sábado não é para você ficar em casa dormindo, não. O sábado é para você poder estender a mão para as pessoas que precisam. Ah, mas a gente tem que fazer isso ao longo da semana? A gente só pode fazer no sábado? Não. Você não deve fazer isso só no sábado, você deve fazer isso ao longo da semana inteira. Mas o sábado é uma oportunidade deixada por Deus, de um dia separado para fazer isso. Entendeu? É um dia de adoração, é um dia para poder ajudar as pessoas. O sábado é para isso. E um terceiro motivo também que eu listei é que o sábado ele nos lembra de um Deus criador. E nos lembra que nós precisamos descansar nesse Deus maravilhoso. A lição ela fala também que em um mundo onde é supervalorizado as pessoas que trabalham arduamente, né, e que conseguem obter grandes resultados com muito esforço, não digo que não tem que ser valorizado, tem que ser valorizado sim, mas é difícil para pessoas que vivem nesse contexto, nessa cultura de supervalorização do esforço, é difícil a gente conseguir entender a graça, por exemplo. É difícil a gente entender que a gente precisa se desligar dos problemas e só descansar em Deus, porque é Ele que dirige o leme da nossa vida. É difícil para a gente. A gente precisa muito do Espírito Santo. E quando a gente consegue entender todas essas coisas que o sábado nos lembra, fica fácil de entender por que o sábado tem sido tão atacado. É porque ele é muito importante. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, que é extremamente importante para a nossa vida espiritual, estude a Bíblia, ore muito, peça orientação para o Espírito Santo, e ele vai te mostrar a verdade.
Ele vai te mostrar como o sábado deve ser guardado da forma correta. O sábado ele tem que ser um presente, tem que ser um prazer enorme. E da mesma forma que no futuro nós vamos adorar o Senhor eternamente, de eternidade em eternidade, nós podemos fazer isso hoje também. E o sábado ele nos lembra disso, tá bom? Foi um prazer estar aqui com você. Aproveite o seu dia, compartilhe com seus amigos, curta o vídeo, se inscreva no canal, porque esse canal tem muitas mensagens valiosas, mensagens eternas para sua vida espiritual, tá bom? Fica com Deus, até a próxima. Tchau.